Bom dia a todos e todas, bom dia, Vide. Temos iniciado uma trajetória falando sobre Viva o Novo. E talvez você pense que viver o novo é a partir daquilo que você pode experimentar na sua família, que pode ser o novo também. De repente, aquilo que você pode vivenciar no seu trabalho, as oportunidades de emprego, talvez na sua profissão, em que você está voando na sua profissão. Ou talvez você pense que viver o novo está relacionado dentro de uma concepção capitalista, né? De ser bem-sucedido financeiramente. Todos nós queremos, não sejamos hipócritas, né? Mas não é sobre isso que eu tenho falado aqui, e não é sobre isso que irei dar continuidade esse domingo e o próximo. É sobre viver o novo num outro olhar, com outra lente, com uma nova vivência a partir da relação que nós queremos estabelecer com Deus. E tenho falado aqui de esperança, tenho falado sobre fé, tenho falado sobre essa caminhada com Jesus, que é uma caminhada de aprendizado e crescimento. E essa vida com Deus que precisa ser vivida a partir de uma concepção de novo. O Evangelho mesmo, na tradução, diz que o Evangelho é o quê? Boas notícias, novas notícias. Então, eu pesquisando esta semana, eu me deparei com esta música, uma música bem conhecida, que se chama Comida, né? Quantos conhecem essa música? Comida. Conhece, né? A música do Titãs, que diz assim, ó: bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Bebida é água, comida é pasto, você tem sede de quê? Você tem fome de quê? A gente não quer só comer, a gente quer comer e quer fazer amor. A gente não quer só comer, a gente quer prazer para aliviar a dor. A gente não quer só dinheiro, a gente quer dinheiro e felicidade. A gente não quer só dinheiro, a gente quer inteiro e não pela metade. Bebida é água, comida é pasto, você tem fome de quê? Você tem sede de quê? A gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida, a gente quer saída para qualquer parte. Essa é a música do Titãs. Quantos já ouviram essa música? Eu conheço essa música, né? E cantei essa música algumas vezes. Eu acho que essa música retrata uma verdade. A verdade da insaciedade do ser humano. O ser humano busca esta saciedade em coisas, em diversas coisas. E me parece que este vazio, ele não é preenchido, né? Com aquilo que se conquista, com aquilo que se mais quer, com aquilo que se mais busca, com aquilo que se mais deseja. Parece que quando a gente, eu vou ser feliz quando conseguir o emprego dos meus sonhos. A gente consegue e parece que o vazio continua. Parece que essa incerteza de preenchimento desse vazio ainda permanece. E aí a gente diz, não, mas quando eu conseguir aquela gata, aquele gato, aquela mulher maravilhosa, aquele homem maravilhoso, eu vou ser feliz. Aí sim, quando tiver uma família, e aí a gente consegue a pessoa que de repente a gente idealizou, né? E aí a gente se depara com o casamento, com os conflitos do casamento, com as crises do casamento, a gente se depara com as diferenças da família, e a gente olha assim às vezes e diz, caramba, eu ainda não encontrei felicidade. Mas agora eu prefiro encontrar felicidade numa casa, eu preciso do meu apartamento, eu preciso da minha casa, eu preciso do meu carro, eu preciso da minha bicicleta, enfim. E esse ser humano, a todo momento, está buscando algo. Dostoiévski fala e diz assim, que o homem tem um vazio do tamanho de Deus. Olha esse vazio. O que significa isso? O que significa isso é que este ser humano
só vai conseguir preencher e dar sentido à sua vida quando ele encontrar um sentido em Deus. Quando ele abrir essa porta para Deus entrar e tornar esse vazio totalmente preenchido e inexistente. É o Deus que se propõe a preencher os nossos vazios, não as nossas incertezas. As nossas incertezas ainda vão surgir, ainda vão ressoar, ainda vão se fazer presentes, mas o vazio, ele vai ser preenchido. E às vezes a gente leva esta concepção de dizer assim: eu estou com uma falta, com uma sensação de falta. Já chegou isso para você alguma vez? Quanto já que essa sensação de falta, parece que está faltando alguma coisa, não é verdade? Às vezes a gente não sabe nem nomear o que está faltando. A gente não sabe nem expressar o que a gente sente às vezes. Não sei nomear o que eu estou sentindo, não sei nomear o que está me fazendo falta. Isso, inclusive, é uma grande mentira. Porque quem tem Jesus não tem falta de nada. Da tentação lá de Gênesis, em que Satanás chegou com Eva e disse: Eva, eu quero te falar que essa tua vida aqui com Deus, essa tua relação com Ele não é uma relação perfeita. Sabe por quê? Porque te falta algo, Eva. E o que te falta é o conhecimento do bem e do mal. Vocês acham que faltava algo em Eva? Não, não faltava nada. Isso é uma grande mentira. Porque Eva já era a imagem e semelhança de Deus. O que é que faltava nela? Mas parece que vai se acreditando, à medida que o tempo passa, que vai tendo essa falta, vai alimentando essa falta. Inclusive, na relação dos pais com os filhos, muitos dos pais alimentam isso. Filho, olha, você passou, mas ainda tem o 6º ano, ou você ainda tem o 7º ano, ainda tem o 8º ano, ainda tem o ensino médio, aí tem o vestibular, mas aí tem ainda, né, filho, todo esse processo da universidade. Mas aí, cara, é uma loucura isso, não é? Parece que sempre está faltando uma coisa, sempre está faltando algo. E às vezes nós não desfrutamos da presença de Deus, que é suficientemente presente e completa em nossa vida. Deus é completamente presente em nossa vida. Você não acredita nisso, não? A vida cristã é vivida a partir de quê? A partir de Jesus. Se Jesus habita em mim, logo eu tenho uma vida cristã perfeita. Jesus não é perfeito? Sim. Então, se Ele habita em mim, eu sou perfeito. Isso não significa que eu me apresento para as minhas relações perfeito. Mas eu tenho um Deus que habita em mim, e se eu acredito que Ele habita em mim, e se Ele habita em mim, de nada tenho falta. Eu queria que você abrisse sua Bíblia em Marcos, capítulo 10, agora sim vou ler a Bíblia, né? Porque daqui a pouco o pessoal diz isso, pastor, aí não lê nem a Bíblia, né? É muita informalidade para mim, né? Em Marcos capítulo 10, versículos 17, eu me proponho a ler até o versículo 22, Jesus tem uma conversa com os seus discípulos. E Jesus traz à tona um diálogo que ele teve com um jovem rico. Tanto Mateus como Lucas, ele vai falar sobre esse jovem rico, dizendo que esse jovem era um jovem justo, que era um jovem de posição na sociedade. Marcos traz um outro olhar, mas não tão distante, porque as narrativas, elas se complementam. Elas não estão no texto apenas como mera repetição. Elas estão no texto para
complementação, para ampliação, e elas não se contradizem. Isso é o que é legal da Bíblia. Então diz assim o texto de Marcos, capítulo 10, versículo 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção, pôs-se de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Jesus respondeu: Ninguém é bom exceto um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não assassine, não adultere, não furte, não dê falso testemunho, não engane ninguém, honre o seu pai e a sua mãe. Então o homem respondeu: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele com amor e disse: falta uma coisa a você. Vá, venda tudo o que possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois vem e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste porque tinha muitas riquezas. Quando eu olho esse texto narrado, por Mateus, por Marcos, dessa experiência de contato que Jesus fez com esse jovem rico, eu consigo enxergar um jovem justo também. Eu não sei como é que chega para você essa narrativa, quando este jovem, ele reconhece que alguma coisa lhe faltava. E que os mandamentos não estavam sendo suficientes para ele ter a certeza da salvação. A certeza de uma vida plena. Sabe aquele texto que Jesus fala em que aqueles que creem em mim, rios de água viva correriam dentro de si? É uma vida que vai se renovando. É uma vida que vem de dentro para fora. E perceba só uma coisa, não é uma vida que vem de fora para dentro. A vida com Deus não é vivida numa perspectiva de fora para dentro. Não é aquilo que eu tenho que vai preencher o meu vazio. Não é aquilo que eu me apresento a partir daquilo que eu conheço que vai ser capaz de preencher as minhas dificuldades ou as minhas indagações. Não. A vida cristã é vivida a partir daquilo que nós sentimos. E a partir daquilo que sentimos, nós podemos expressar através da vivência que temos uns com os outros. Isso é a vida cristã. A vida cristã não parte daquilo que eu conheço, parte daquilo que eu sinto. A fé vem pelo ouvir, eu escuto a palavra de Deus, isso faz sentido para mim, e isso começa a mudar o meu ser. Não é a partir das coisas de fora, não é a partir da minha experiência lá fora, da minha experiência nas relações, na minha experiência na igreja, na minha experiência no retiro, na minha experiência teológica. Nada disso vai ser suficiente para preencher os nossos vazios. E esse jovem rico se encontrou nessa situação, em que ele se viu e disse: caramba, eu já cumpro tudo isso, eu já sei tudo isso. Inclusive a criança, até quando completava 10 anos de idade, a criança israelita, ela já saía com o Pentateuco na cabeça, cara. Gênesis, me ajuda aqui. Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de cor. Então eles sabiam, eles conheciam. E quando esse jovem rico diz para Jesus: olha, eu conheço tudo isso aí, inclusive eu vivo e pratico isso aí. Eu não só aprendi, mas vivo, mas parece que algo me falta. E eu não sei o que é, e por isso que eu estou te procurando. Então, olha só, este jovem que é nomeado aqui o jovem rico, ele não era, eu me arrisco a dizer, inclusive, que ele era melhor do que muito crente. Melhor do que muitos protestantes.
Incomoda isso em você? Deixa eu voltar aqui. Porque ele cumpria tudo isso. E ele diz no versículo 20, então o homem respondeu, mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Esse cara conhecia, mas estava perdido. Esse cara conhecia, mas a vida não tinha sentido. Esse cara sabia os preceitos, ele conhecia a lei, 365 mais 248. Dá quanto isso, cara? Dá muita coisa. Mais 600 e poucos mandamentos. Era muita coisa. E era muito pesado isso. E Jesus resume tudo isso e diz assim, ame a Deus com toda a tua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração e ao próximo como a si mesmo. E esse jovem rico decidiu procurar Jesus. E nessa procura, nessa busca, ele não apenas tem uma conversa informal, ele reconhece que Jesus é mestre. Não apenas mestre, mas ele reconhece a autoridade desse mestre. Porque se ajoelhar naquela época era como reconhecer o senhorio de alguém. Então ele reconhece o senhorio no sentido desse mestre que se apresentava disposto e preparado para o ensino. Por isso que ele disse, bom mestre. Mas algo faltava nesse cara. E o que faltava nesse cara se chama prioridade. E aqui não é sobre dinheiro. Inclusive, quem sustenta nós aqui é o Senhor através de vocês. Aqui não tem apelação de grana. Mas algumas pessoas estão livres para dar os seus dízimos e suas ofertas. E se não quiser entregar dízimos e oferta, para a gente está tudo bem também. A gente não coloca uma pressão em você para você entregar o seu dinheiro. Mas sabemos que precisamos ser gratos com aquilo que temos. E este jovem rico tinha algo que Jesus faz a pergunta para ele. Uma coisa te falta, cara. Uma coisa só te falta. E aí Jesus fala para ele, olha nos olhos dele. Jesus diz assim no versículo 21, Jesus olhou para ele com amor e diz, olha só que interessante, com amor e diz, alguns intérpretes, alguns teólogos, eles entendem que essa palavra amor, ela não era só eu te amo. Jesus não apenas sentiu amor por ele, como ele sente por toda a humanidade, não era um amor como esse. Quando o texto diz, Jesus olhou para ele com amor, significa o seguinte, que Jesus chegou com ele, melhor dizendo, olhou para ele e disse, eu te amo. Ou alguns intérpretes dizem que não só isso aqui, eu te amo, mas Jesus olhou para ele e deu um beijo nele. A ideia de amor é essa, em que Jesus olha para ele e diz assim, cara, eu amo você. Qual o primeiro mandamento? Vocês sabem? O primeiro mandamento, dos 10 mandamentos, qual o primeiro? Ame a Deus. Esse jovem poderia estar cumprindo esses mandamentos aqui, que eram importantes, que ele era reconhecido como um jovem rico, justo. É possível que ele tenha vivido tudo isso mesmo. Mas ele esqueceu o primeiro mandamento, que era o quê? Ame a Deus sobre todas as coisas. Esse jovem, ele tinha um ídolo. E o ídolo dele era o dinheiro, era a grana. Por isso que quando Jesus disse assim, vá, venda tudo que você tem, entregue aos pobres, depois siga-me e você terá um tesouro no céu. E diz o texto que ele ficou muito
triste, muito infeliz saiu daquela conversa de Jesus, porque o seu ídolo era o dinheiro. Quais os nossos ídolos? A quem você mais ama? A quem você mais se submete? Porque esse jovem rico se submeteu à sua riqueza, se curvou às suas posses, se curvou às suas propriedades, se curvou àquilo que ele mais amava, que era a grana. O que você mais ama na sua vida, se não for Deus, sempre vai você ficar com esta sensação de falta. Porque aquilo que você busca não é capaz de preencher você, mas aquilo que você tem, você já está preenchido. Mas o mundo, a sociedade, cria esta sensação em nós, dizer, olha, algo te falta, você está faltando alguma coisa, você precisa disso, você precisa ter aquilo, você precisa abraçar aquilo, e a vida se torna uma busca incessante de propósitos, e a vida vai se tornando uma busca incansável, insaciável para a vida, ou pela vida, e a vida não diz respeito ao que você tem, como propriedade, como posse, como algo objetivo, em que você consegue agarrar nas suas mãos e abraçar nos seus braços. A vida não é sobre isso. A vida é sobre aquilo que você já tem, e se você já tem, de nada é capaz de faltar. Nada é capaz de faltar. Teve um certo jovem que queria acumular bens, e ele se propôs realmente a acumular muitas coisas. E aí ele quis fazer uma viagem dos seus sonhos para obter mais recursos no destino que ele se propunha a chegar. E aí ele comprou a passagem do navio, foi para o seu quarto, comprou antes alguns biscoitos, haja biscoito, e aí se fechou no seu quarto. Aí, na primeira manhã, comida. Aí ele disse, não, eu tenho meu biscoito, obrigado, eu não quero. E aí passou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, e nada dele comer, nem café da manhã, nem almoço, nem janta. E as pessoas começaram a ficar preocupadas. E aí bateu na porta dele, ele, não, calma, eu quero saber o que é que está acontecendo, porque você não está se alimentando. Você sabia que o ticket que você comprou tem direito a café, almoço e janta? E você está passando fome. E às vezes, nós, e eu me incluo nisso, nós somos voltados muito para as nossas necessidades, buscamos sempre nos alimentar daquilo que sonhamos para nós, e esquecemos que aquilo que já temos é suficientemente capaz de nos dar satisfação para a vida. O ticket que Jesus te deu dá direito à sua completude. O ticket que Jesus te deu lá naquela cruz, quando morreu por nós, foi suficientemente capaz de preencher toda a sua existência, todo o seu ser. Então, quem tem Jesus, de nada lhe falta. E esse jovem, depois que entendeu a mensagem, o recado, ele começou a se alimentar e terminou a sua viagem. Parece que nós somos submissos aos nossos propósitos, como eu falei para vocês, e vamos nos distanciando desse Deus. Eu estava conversando esta semana com uma pessoa e disse assim para ele, que parece que a vida cristã, ela se tornou um cumprimento de leis. Se eu obedeço, logo eu tenho direitos. Se eu cumpro os mandamentos, logo eu tenho
alguns benefícios, as bênçãos de Deus, logo ela é capaz de chegar mais rápida para mim. Não é isso? A sensação de alguns? Então, se eu obedeço, eu tenho. Se eu não obedeço, eu não tenho. E uma relação meritocrática isso. A relação com Deus não é uma relação meritocrática, de méritos. É uma relação de graça. Ele me dá não porque eu mereço, Ele me dá porque Ele é amor e Ele é gracioso. Não atribua a sua performance espiritual, a sua capacidade de ser atendido nas suas orações. E aí a gente vive, né, nessa repetição. Eu falei para ele, a vida cristã não é sobre leis, muito embora os mandamentos são importantes. Não podemos desprezar isso aqui. Mas os mandamentos não são capazes de salvar. Então a vida cristã se tornou assim, eu obedeço, logo sou salvo. Quando na verdade eu sou salvo, logo obedeço. Então, me parece que algumas pessoas vão deslegitimando ou desprezando a lei em nome da sua liberalidade. Ou desprezando a lei e abraçando outras leis. E se torna uma repetição religiosa. E a vida cristã é uma vida dinâmica na relação com Deus, na relação com Ele, dia a dia, na caminhada de um discípulo. E é preciso ter essa certeza. Certa vez um jovem, passando com seu carro, viu Jesus lá na frente. Olha, cara, já pensou? O que é que você faria com o Jesus pedindo carona assim, Caronex aí, Valmir. Uma carona. Você parava? Você parava para dar carona para Jesus? Cara, eu parava. Jesus, cara, que isso? Para o carro. Jesus, entra aí, Jesus. Fica à vontade. Pode sentar no banco da frente aqui para a gente bater o maior papo. Aí ele disse, calma. Eu vou entrar. Mas primeiro você precisa tirar aquela bagagem lá do porta-malas. Joga tudo fora. Aquilo não serve. Bom, Jesus, mas tem coisa importante ali, cara, coisa que eu amo ali, coisa que eu daria a minha vida para ter, e eu dei a minha vida para algumas coisas para obter. Aí Jesus disse, não. Se você quer me dar carona, você precisa tirar aquele negócio lá de trás. Aí o cara, tá bom, né? Aí o Valmir vai lá, tira as malas, joga tudo fora, esvazia a mala e volta. Pronto, Jesus, vamos lá. Eu disse, calma, não terminei ainda. Você vai para o banco de trás. Quem vai dirigir o carro sou eu. Que é isso, Jesus? O carro é meu. Tem até uma frasezinha, propriedade exclusiva de Jesus, mas tu me deste. Já viu essa frase? Quando eu comprei o carro, tinha essas frases, né? Aí, põe essa frase, vai ser propriedade exclusiva de Jesus. Pede emprestado para ver. Eu vou atender um órfão. Vou levar comida para aqueles que não têm. Não, cara, não dá. Mas não é de Jesus, não, mas Jesus me deu, né? Ele não te deu, né? Aí Jesus disse, não, cara, eu preciso dirigir. Não é você mais que dirige este carro, sou eu que dirijo o carro. Então você precisa ir lá para trás. O Valmir olha assim, caramba, cara, eu não gosto muito de sentar lá atrás, mas tudo bem. Jesus é Jesus, né, cara? Então Jesus sabe, né? Então eu vou sentar. Jesus, é o seguinte, beleza? Eu joguei a minha mala fora, tu estás dirigindo o carro, agora é o seguinte, tu pega aqui à direita, dobra aqui em frente, dobra à direita, depois você segue o Almirante Barroso, depois dobra na Enéas Pinheiro e eu chego lá. Não é assim não. Quem determina o seu caminho sou eu. Pera lá, como é que eu vou viver então? Como é que eu vou viver então? Quem tem Jesus não tem falta de nada. Quem tem Jesus não falta nada. Eu não estou tirando aqui a responsabilidade social nossa.
de atender um oprimido, de ser generoso, de ser misericordioso. Mas essa busca de repente que você está fazendo, está te cansando, está te sobrecarregando, e você não vai ser preenchido nos seus vazios. E aí o carro segue, porque Jesus é quem deve dirigir as nossas vidas. Esse jovem rico pensava que ele poderia ter aquilo que ele buscava com mais um mandamento. A vida cristã, ela não se resume a regras. Aliás, ela não é regras. Às vezes pensamos que a vida cristã é uma caminhada permanente de dogmas, de regras. Faça isso, não faça aquilo. 365 mandamentos dizendo, faça isso. 248 mandamentos, não faça isso. Imagina, eu vou ficar louco, cara. Eu vou ter que andar com a Bíblia na mão, deixa eu ver aqui se eu posso e se eu não posso. Isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. A vida cristã é uma vida de regras, é uma vida de compromisso de um discípulo que ama Jesus. A vida cristã não é uma vida em que você precisa decorar e saber tudo sobre teologia, em que um retiro espiritual vai ser suficiente para atender ou responder às suas perguntas. A vida cristã é uma caminhada com Jesus, e à medida que você caminha, à medida que você dá os seus passos, à medida em que você vai andando com Ele, a vida vai dando mais sentido, porque você vai ter mais claridade, você vai fazer as descobertas, e você vai se encantando com as descobertas. A vida é um encantamento permanente daquilo que Deus já fez, não é aquilo que Ele ainda vai fazer, não é aquilo que Ele ainda vai realizar, é aquilo que Ele já fez. Tem um texto paulino, eu quero que você abra na sua Bíblia aí, que se encontra em 1 Coríntios, 2 Coríntios 8:9. 2 Coríntios 8:9. Quem é esse filho? Quem é esse jovem rico, na verdade? Vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Embora fosse rico, por amor a vocês, Ele se fez pobre, para que por meio da pobreza dele, vocês se tornassem ricos. Jesus é o jovem rico, não esse jovem rico, mas o jovem rico que deixou toda a sua glória, se despiu, não usou como prerrogativa, como diz Paulo, ser igual a Deus, não usou isso como atributo para dizer, eu faço porque eu sou Deus, eu faço, então você precisa ficar calado, eu faço e você não pode questionar, eu faço e você precisa silenciar. Jesus não usou como prerrogativa isso, Ele usou a sua divindade para se entregar, deixou a sua glória para se tornar pobre, para que nós pudéssemos ser ricos, não ricos neste mundo, mas ricos a partir daquilo que Ele realizou e da promessa que Ele fez. Jesus é o jovem rico que está disposto a te dar a riqueza, e a riqueza dele é a sua presença, a sua completude, a sua plenitude na sua vida. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Eu queria que você curvasse sua cabeça e colocasse diante de Deus, nesse momento, a sua vida, que de repente te encheram de muita coisa, de repente a sua cabeça está cheia de muita coisa, de repente o sentido da sua vida é a sua caminhada por buscas e mais buscas.
Eu não estou dizendo para você parar de buscar. Um curso universitário é importante. Um bom emprego é importante para você dar dignidade à sua família. Estudar faz parte da sua trilha aqui neste mundo. Mas a vida não é sobre isso. Se você pensar e atribuir a sua vida a essas questões, a sua vida vai ser uma alimentação permanente do vazio. Na verdade, você está se alimentando do seu próprio vazio. Mas a vida não é sobre isso. Que você saia daqui nesta manhã de domingo e diga assim: eu preciso buscar um sentido real. E o sentido real é a plenitude de Deus em minha vida. E você já tem, cara. Se você não tem, você pode tê-la hoje. Essa vida que é capaz de, mesmo na tristeza, mesmo na angústia, mesmo na falta do dia a dia, das dificuldades da sua vida, a presença plena de Deus que está aí com você, essa presença vai ser capaz de você ressignificar as suas tristezas, as suas angústias, as suas dores, as suas perdas, e preencher completamente o vazio que está aí dentro de você. Então não adianta você pensar no novo, se o básico da vida, o básico da existência, a coisa mais elementar do ser humano é a presença plena de Jesus. Então a sua busca vai ser uma busca frenética, cansativa e chata. Mas quando você encontra Jesus, você encontra tudo. Você encontra tudo. A tristeza, ela ainda vai bater a sua porta. As dores ainda vão existir. As decepções e frustrações, elas vão ainda continuar. Sabe, essa coisa que de repente você olha para a sua vida e diz: caramba, nada dá certo, tudo que eu faço dá errado, e tudo que eu tento não consigo terminar, as coisas da minha vida são questões que não são fechadas. Mas eu te proponho e te convido a caminhar conosco na vida, no caminho de Jesus. A gente se propõe, inclusive, não como igreja perfeita, que nós não somos. Você vai encontrar algumas falhas aqui, algumas dificuldades nossas. Dificuldades minhas, inclusive, como pastor da vida. Mas, cara, é de mãos dadas que a gente caminha para uma caminhada de descoberta e maravilhosa com Jesus. Se encante nessa caminhada com Jesus. Quando eu vou de viagem, a maior viagem que eu fiz foi para São Luís. E às vezes a gente leva a vida como se fosse uma corrida, cara. Sabe aquelas coisas belas, aquelas imagens belíssimas que a gente anda com o carro, no ônibus, e passa rápido. A gente não tem tempo para parar e se deliciar. De parar o carro, de pedir para o motorista: para aqui, para aqui, para aqui. Eu quero olhar essa beleza natural. Eu quero me encantar com esta vista maravilhosa. Eu fui nos Lençóis Maranhenses. Nossa, que coisa maravilhosa! Que beleza natural! Ninguém criou aquilo. Ninguém formou aquilo. Foi Deus que criou tudo aquilo. E eu parei e fiquei me deliciando. O pôr do sol, que coisa fantástica! E aí, gente, Deus habita em mim, habita em você, e às vezes a gente não se delicia. Deixa eu parar aqui para desfrutar daquilo que Deus tem para mim. Deixa eu me deliciar daquilo que Deus me deu agora. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Não deixa a vida cristã passar por você. Não deixa a vida cristã ser um relâmpago que vem e que vai.
Se delicie da presença do Senhor. Reserve um tempo para estar com Ele. Diga assim: Senhor, estou aqui para não falar nada, só para desfrutar, só para te ouvir, só para descansar, porque a vida cristã é sobre descanso, não é sobre pressa. Descanse no Deus que nos convida para descansar. Então, gente, Deus abençoe. Cara, leva isso para a tua vida. Não esquece disso, não. Você sair pelo menos daqui, quem tem Jesus não tem falta de nada, eu já fico assim satisfeitíssimo. Ele é o jovem rico que se despiu para entregar para nós aquilo de mais precioso que Deus tinha, que foi seu próprio Filho. Ah, Deus maravilhoso, muito obrigado por esse tempo, muito obrigado por tua palavra que sempre fala aos nossos corações, e queremos dia a dia nos submeter a ela, a esta palavra que é tua, que a gente possa se deliciar com a tua presença e trazer com absoluta certeza, inabalável crença, que se tu existes dentro de nós, e eu creio, e a vida também acredita nisso, nós não temos falta de nada. Nós podemos ter algumas faltas, nós iremos ter algumas faltas, inclusive, mas que a gente possa lembrar que quem tem Jesus não tem falta de nada. Obrigado, meu Deus, em nome de Jesus, amém.